Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a fonte de campo magnético, né? A corrente elétrica percorrendo um fio gera um campo de natureza magnética. Na figura aqui à esquerda, a gente está vendo a regra da mão direita para determinar o sentido desse campo, certo? Então a gente pega o polegar, coloca no sentido da corrente e com os outros dedos envolve o fio. Envolve o fio. Então nós vamos ter um campo em forma de uma circunferência em que o vetor campo magnético é tangente em cada ponto dessa circunferência. Observe que quando ele envolve os dedos, observe que o dedo aqui ele está saindo da tela, porque tem um ponto, né? E vai girando o dedo, envolvendo o dedo, e aqui os dedos estão entrando no plano da tela, por isso que tem um X. A mesma coisa se a corrente aqui estiver para baixo, polegar no sentido da corrente, os dedos envolvendo o fio, os dedos desse lado estão entrando na tela, X, e desse outro lado está saindo da tela. Então é um ponto, né? E aqui a gente vai falar sobre a lei de Ampère para o campo magnético, né? Quando tem um, dois ou mais fios, certo? Então eu tenho uma amperiana, que nada mais é do que uma linha fechada, certo? Colocando o sentido arbitrário dessa soma, que é a integração dessas correntes elétricas. Lá em física 3A, a gente viu isso na gaussiana, certo? Quando nós tínhamos as linhas de campo elétrico saindo ou entrando em uma gaussiana. Aqui a gente tem a amperiana, né, que são essa linha fechada envolvendo os fios ou envolvendo as correntes elétricas, tá bom? E aí, a depender do sentido dessa integração aqui, certo? Essa corrente pode ser positiva ou negativa. A gente vai usar também a regra da mão direita, certo? Por exemplo, aponta o polegar no sentido da corrente e a gente vai ver que os dedos aqui vão envolver esse fio 3 no sentido da amperiana. Então, no sentido para cima, a corrente é positiva. E 2 vai ser negativa, porque quando a gente colocar o polegar para baixo, envolvendo com os dedos, a gente vai perceber que está contrário a essa amperiana. Então, o I2 será negativo. Tá bom? A gente vai ver melhor daqui a pouco. Então, só para não esquecer, regrinha da mão esquerda, né? FBV ou FBI, né? Polícia Federal Norte-Americana, para não esquecer, FBI e FBV, certo? E regra da mão direita, né? Polegar, velocidade, os outros dedos, o campo, e F, a palma da mão, certo? Lembre que essas regras aqui para carga positiva. Se for carga negativa, faz a mesma coisa, V, B, só que o F, ao invés de ser para cima, será na parte de trás da mão, vai ser para baixo. Aqui a mesma coisa, coloca B, V, aí quando a carga é negativa, o F, ao invés de ser para cima, vai ser o contrário, para baixo. E aqui para o campo magnético, com a corrente elétrica, mão direita, polegar no sentido da corrente e os dedos envolvendo o fio. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim. Sim, que bom.
Melhorou então. Alguém falou, perguntou, respondeu sim. Ok. Então, campo magnético criado por uma corrente elétrica. Vamos para a lei de Biot-Savart. Então, essa lei, deixa eu subir aqui, se ele deixar, travou, agora foi. Então, se eu tenho um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica I, se eu pegar um elemento dessa corrente, que eu vou chamar de IDS, esse elemento de corrente, IDS, e calcular o campo magnético neste ponto P a uma distância R. Esse campo magnético, esse elemento de campo magnético, ele é dado por μ0 sobre 4π. Lembrando que μ0 é uma constante, né, de permeabilidade magnética, que no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes IDS, que é o meu elemento de corrente, vezes um vetor unitário sobre o quadrado da distância. Essa é a lei de Biot-Savart. Ainda posso escrever essa lei aí, já que eu tenho aqui um produto vetorial, né? Então, μ0 sobre 4π e ds seno de θ sobre o quadrado de R, certo? Quadrado de R. Lembrando que o nosso μ0, a constante de permeabilidade magnética no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. É a unidade dessa constante. Vou colocar salvar aqui. Bem, ali está em termos de derivadas, né? Vamos imaginar um fio longo e retilíneo. O campo magnético ele vai ser dado por μ0 vezes I
sobre 2πr, solucionando aquela derivada, tá bom? Então, fio longo e retilíneo. Para um outro fio, retilíneo, semi-infinito. Melhorar essa escrita, tá muito estranho. Semi-infinito. Então, nosso campo, a intensidade do campo magnético, vai ser dado por μ0 vezes I sobre 4πr. Então, para um fio longo, um fio infinito, retilíneo, μ0I sobre 2πr, e um semi-infinito, μ0I sobre 4πr, certo? Acho que a gente aplicou nessa essas expressões. Se agora eu tiver um fio curvo, um fio com uma semicircunferência, né? Fio em forma de arco. Fio em forma de arco. Vamos imaginar um fio assim, ó, em forma de arco. Caiu uma dessa na AD. Qual é o campo magnético neste ponto aqui, no ponto C? Sabendo que essa distância aqui é o raio, e entre as extremidades aqui forma um ângulo que eu vou chamar de φ. Um ângulo φ. A intensidade deste campo magnético vai ser dado por μ0 vezes I vezes φ dividido por 4π vezes R. Lembrando, esse ângulo aqui vai ser dado em radianos, tá bom? Vou colocar esse ângulo aqui em radianos. Radianos. Como é que a gente converte de grau para radiano? É só lembrar que π radianos é igual a 180 graus. Então, π radiano vale 180 graus, 270 graus vale x radiano. E aí, por essa regra de 3 simples, determina em radiano, tá bom? Agora, se ao invés desse fio for em forma de arco, for uma circunferência fechada, né? Fio numa circunferência completa. Fio numa circunferência
circunferência completa. Aí eu tenho que o campo magnético em uma circunferência completa, este ângulo aqui é 2π. Então, cortando 2π com esse 4π aqui, vai ficar μ0 vezes I, sendo o ângulo 2π, cortei π com π, sobrou aqui 2 vezes R. E aí nós temos o campo magnético para uma circunferência completa. E aqui uma semicircunferência. Perguntas, gente, dúvidas até aí? Só matemática até aqui, né? Alô, vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo bem? Sim. Minha internet tá ruim, por isso que eu não estou confiando muito não. Perguntando sempre. Certo, vamos lá para o slide, este aqui. Então aqui, como eu havia falado, o campo magnético produzido por uma corrente, né? Uma corrente, um elemento de corrente IDS, um campo magnético no ponto P. No elemento P, se a gente usar a regrinha da mão direita, a corrente, polegar no sentido da corrente, os dedos entrando, então no ponto P para dentro do papel. Nós vamos aqui interromper rapidinho, que tem uma menina que chegou aqui querendo bater um papo com vocês. Quem será? Aqui é a lei de Biot-Savart, que eu falei para vocês, né, em termos de derivada. O μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Aqui para um fio longo, infinito, e um semi-infinito. O que muda aqui é 2 e aqui 4πr, certo? Aqui é a representação de uma corrente entrando na tela ou no papel, né? Então, se a gente colocar a regrinha da mão direita, né? Polegar no sentido da corrente, ou seja, entrando no papel e os dedos envolvendo o fio, a gente vai perceber quando envolve o fio, vai estar numa trajetória horária, né? E em cada ponto, nós vamos ter um vetor campo magnético tangente a essas linhas de campo, tá bom? Aqui representando o vetor campo magnético neste ponto, aí ele pergunta se o sentido é para cima ou para baixo, vai depender se a corrente vai estar entrando ou saindo, e aí usamos a regra da mão direita. Segure o fio na mão direita, com o polegar estendido apontado no sentido da corrente. Os outros dedos mostram a orientação das linhas de campo magnético produzidas pela corrente no fio. Tá aí a figura que nós vimos lá no início, né? Então o polegar aponta na direção da corrente, os outros dedos mostram a direção do campo, que é tangente a uma circunferência. Aqui, campo magnético produzido por um arco, μ0 vezes I vezes o ângulo em radiano sobre 4πr, e numa circunferência completa o ângulo é 2π, né, substituindo esse φ por 2π, resulta em μ0 sobre 2r, μ0 sobre 2r. E agora vamos para esta questão aqui, que é bem parecido com essa questão que foi da de vocês, né? Certo? Então, na figura 2940 do livro de Halliday, dois arcos de circunferência
tem raios 7,80 centímetros e 3,15 centímetros, subtendem um ângulo θ igual a 180 graus. Conduzem a corrente de 0,281 A e tem o mesmo centro de curvatura C. Determine na letra A o módulo e na letra B o sentido do campo magnético no ponto C. Sentido para dentro ou para fora do papel. Quem pode me dizer aqui com relação a esse arco menor R1, usando a regra da mão direita, polegar no sentido da corrente e os dedos em C, entra ou sai? Com relação a esse R1 aqui. Polegar no sentido da corrente. Os dedos que envolvem esse fio estão entrando em C ou saindo em C? O que é que vocês acham? Se acanhe não, pode falar. Se errar, aprende. Coloque a mãozinha aí. Usa esse polegar. O polegar no centro da corrente e os dedos que vão envolver o fio, certo? Aqui não vai envolver o fio completo, mas parte dele vai perceber se neste ponto C está entrando ou saindo. O que é que vocês acham? Acho que tá entrando. Quem falou? Camila. Camila. Quem mais acha que está entrando além de Camila? Camila. Camila. Ninguém mais, não acredito. Mãozinha direita, polegar no sentido da corrente elétrica. Embaixo a corrente está para a direita. Meus dedos vão estar entrando. Meus dedos estão entrando no plano da folha, certo? Então, ó, polegar no sentido da corrente para a direita e os dedos estão entrando. Na parte superior, a corrente está para a esquerda. Quando ele está para a esquerda, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que envolver até chegar no centro. Então, vai estar para fora, certo? Então, um está para dentro, o outro está para fora. Quem está para dentro? Cadê a figura? Aqui. Essa aqui está para dentro, ó. Corrente, polegar no sentido da corrente. E aí os dedos entrando. Aqui, corrente está neste sentido. Aí a gente vai perceber quando colocar o polegar aqui para dentro, os dedos vão entrar desse lado e sair deste lado, certo? Então, um entra e o outro sai. Isso quer dizer que quando a gente achar o campo magnético resultante, vai ter que fazer a diferença entre um e o outro, porque um está no sentido entrando e o outro está no sentido saindo. E qual o sentido do campo magnético resultante? É o que tiver maior campo. Como o R1 aqui está para dentro, o sentido do vetor campo magnético resultante é para dentro. Por quê? Porque R1 tem maior campo magnético, porque tem um menor raio. Né? O campo magnético é inversamente proporcional ao raio. Menor raio, maior campo. Aqui, ó, a forma do arco. Ó. Então, raio e o campo são inversamente proporcionais. Menor raio, maior campo magnético. Tá bom? Então, ele deu aí os valores de R1 e R2. Eu não lembro se eu salvei. Então, ele deu aí R1
R2, 7.80, 3.15, 7.80, 3.15 centímetros, subtendem um ângulo θ de 180 graus, um ângulo θ de 180 graus, conduzindo uma corrente de 0,281 ampere, e tem o mesmo centro de curvatura. Determine o módulo e o sentido. Então, letra A, determine o valor numérico, que é o módulo, e na letra B, o sentido. Sentido de B. Qual o sentido do campo magnético? Vamos lá. Na letra A, campo magnético no arco μ0 vezes I vezes o ângulo sobre 4πr. 4πr. Deixa eu só confirmar aqui a expressão, isso mesmo, 4πr. Então, como nós sabemos que um está entrando e um está saindo, nós vamos ter a diferença dos campos magnéticos, né? Campo magnético 1, que é maior que o campo magnético 2. Por quê? Porque tem um raio menor. O campo 1, então, ele é mais intenso, né? Então, se a gente substituir aqui esses valores, que é o campo magnético 1, μ0, vezes I, vezes alfa, sobre 4π, e o raio R1, menos μ0, vezes I, vezes alfa, sobre 4π, vezes R2. Então, o que é que muda de um para outro? Só os raios, né? Apenas os raios. Então, eu vou colocar aqui em evidência. Eu poderia calcular o campo magnético só de 1, depois o campo magnético só de 2, e depois fazer a diferença. Mas aí eu decidi fazer assim, porque vai dar no mesmo, certo? E vou deixar em evidência o que é aqui em comum, certo? Essa parte aqui tem em B1, tem em B2, certo? Então vai ficar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, né? Então esse vezes 1 sobre R1 e ele vezes 1 sobre R2, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Beleza. Então vamos substituir. A constante vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente I, ele diz que vale 0,281 vezes o ângulo é 180 graus, não pode usar graus, tem que usar o radiano. Então, 180 graus equivale a π sobre 4π vezes... Quem é que quer entrar aqui? Fabiano. 1 sobre o raio 1. Raio 1, 3,15 centímetros dividido por 100 vai ficar 0,0315 metros, né? 3,15, isso, menos 1 sobre 7,80 dividido por 100, 0,078. E vamos resolver esta continha agora, né?
que é que eu posso fazer aqui? Posso cortar este 4π com este 4π. Sobrou 0,281π vezes 10 elevado a menos 7. 0,281π vezes 10 a menos 7. Como é que eu tiro o MMC desse negócio aí? Difícil tirar esse MMC. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse vezes esse, 0,078 menos esse vezes esse, 0,0315 dividido por esse vezes esse. É o mesmo que tirar o MMC, certo? 0,0315 vezes 0,078. Ou vocês poderiam dividir 1 dividido por 0,0315 menos 1 dividido por 0,078, que ia ficar até mais fácil, tá bom? Então, quem pode fazer essa diferença aqui, 0,078 menos 0,0315, quanto é que dá? Por favor. Foi, papai? Procurando papel pra eu desenhar. Papel o quê? Pra desenhar. 0,465. Agora divida por 0,0315. Ele acertou um. Acertou. Peraí que eu vou pegar aqui. 0,315 vezes 0,78 ou só 315? Não, só 0,0315. Primeiro. Deu 1,476. Aí essa mesma conta deixa aí, divida por 0,078. 1,476 dividido por 0,078. 18,92. 18,92. Multiplique agora por 0,281. 5,31. Multiplique por π agora. Vezes o π. 16,70. 16,7. 16,7 vezes 10 elevado a menos 7. Campo magnético, a unidade é Tesla, né? Tesla. Vamos deixar em notação científica. Vai ficar 1,67 vezes 10. Como é negativo, para a esquerda ele diminui. Então, menos 6 Tesla. A gente pode ainda substituir por micro, né? 1,67. Lembre que 10 a menos 6 é o micro. Então, micro Tesla. Esse aqui é diferente desse cabra aqui, né? Aqui é uma constante, certo? Aqui é um submúltiplo. 10 a menos 6. Dúvidas, perguntas? Essa foi uma das questões, né, da D de vocês. Sem dúvida, só comentário. Essa eu errei na D. Errou, foi. Foi Valber? Sim. Valber. Cadê? Aqui, ó. Foi uma dessa, né? Aqui, observe, qual é o sentido do campo magnético? Ele disse que aqui o sentido da corrente é anti-horário. Se é anti-horário, ele está vindo assim, né? Certo?
Então, aqui embaixo, o campo magnético no ponto O, para essa corrente aqui, está entrando ou saindo no ponto O? Lembre que a corrente está para cá. Regrinha da mão direita, polegar no sentido da corrente, polegar no sentido da corrente, né? E os dedos envolvem o fio, e a gente vai perceber que está entrando, né? Aqui está entrando, então aqui em cima, polegar no sentido da corrente, envolve, então ele vai estar saindo, né? Então um entra e o outro sai, certo? E daí, Professor, oi, boa noite. Eu não consegui entender, visualizar como que um saiu e o outro entrou. não conseguiu visualizar. Não consegui. Vamos lá, cadê ele aqui? Espera aí, viu? Só um minuto. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Deixa eu transportar para cá. Ele disse que a corrente está no sentido anti-horário. Deixa eu ter certeza aqui. Sentido anti-horário, perfeito. Vamos lá, vamos desenhar. Anti-horário, então está neste sentido aqui, certo? Nesse sentido, ok? Usaremos a regrinha da mão direita. Essa regrinha aqui. Vou jogar aqui também. Regrinha da mão direita. Então, polegar no sentido da corrente, certo? Então, se a gente perceber, coloca no polegar aqui no sentido da corrente com a mão aberta. Ó, mão aberta, polegar no sentido da corrente. Coloca a mãozinha aí também, senão não aprende. Eu vou girar minha mão, colocar polegar para a direita, como está lá, ó. Então, quando eu envolvo o fio, certo? No ponto que ele quer aqui embaixo, porque a figura ele quer aqui nesse ponto O, certo? Então a corrente está para, travou, travou minha tela. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim, estou te ouvindo. Sim. Mas minha mão tá travada lá em cima. Estou achando até engraçado. Parou agora foi. Então meu polegar está no sentido da corrente e os dedos estão entrando no ponto O. Estão entrando no ponto O. Quando a corrente agora está lá em cima, olha minha mão aqui espalmada, ó. Corrente lá em cima, o ponto O está aqui embaixo. Eu vou ter que envolver todo o fio, ó. Então quando chega em O, ele vai estar saindo, certo? Então a corrente na parte de baixo, corrente para a direita, os dedos estão entrando e a corrente na parte de cima, aqui no ponto O, ele está saindo. Visualizou agora? Sim, entendi. Obrigada, professor. Entendeu, né? Só não sei como voltar aqui, que desapareceu tudo, rapaz. Cadê você? Não, aqui apareceu. Certo? Então aqui está entrando, então
eu tenho um X e o outro de cima, essa corrente aqui, vai estar saindo. Tá travando. Tá travando, né? De novo, né? Oh my God. Voltou já? Pra mim tá normal. Pronto. Então a corrente é a mesma, só mudei de cor aqui. A corrente de baixo, ó, tá em vermelho, aplicando a regra da mão direita, entrando. A corrente de cima tá azul, aplicando a regra da mão direita ainda, ele vai estar saindo, certo? O campo magnético resultante é o vermelho. Por que o vermelho? Porque esse vermelho tem um menor raio tem maior campo magnético, certo? Então, ele vai estar entrando, né? Entrando. Que nesta nossa configuração aqui, cadê ele? Cadê ele? Observe que ele deu, tá aqui. Ele deu o Z ponto aqui, né? Tá vendo aqui eixo X positivo, eixo Y positivo e eixo Z positivo é um ponto. O ponto é saindo. Se o Z positivo é saindo, então nosso eixo Z entrando ele é negativo, certo? Equivale a Z negativo, certo, gente? Z negativo. Vamos para a próxima. Cadê você? Se ele tá entrando é Z negativo, se ele tá saindo é Z positivo. Não necessariamente, vai depender dessa figura aqui, ó. Tá vendo o eixo das coordenadas? X, Y? Sim. Então, para essa configuração, ele considerou o Z saindo positivo. Ele poderia considerar o Z entrando positivo, entendeu? Então vai depender como é que está o Z aqui. Nessa configuração, saindo, Z está positivo. Entrando, então, Z é negativo. Beleza. Beleza? A intensidade a gente não vai fazer, porque é o mesmo do outro, né? Só foi para lembrar aí com relação a entrando ou saindo. Essa questão aqui foi da AP do bimestre agora que passou, né? A diferença dela para outra é que observe a corrente aqui em cima com relação ao ponto P, o campo magnético está entrando ou saindo? Usei a regra da mão direita e me digam. Vocês acham que está entrando ou saindo? Entrando. Perfeito. Estão entrando no ponto P. Os dedos entram no ponto P. Quando a corrente está aqui embaixo, nessa outra circunferência, corrente aqui embaixo, no ponto P, os dedos vão estar entrando ou saindo? Não, essa outra, ela tem um sentido contrário da primeira? Qual o sentido da corrente? A corrente está aqui, ó, no sentido anti-horário. Ou melhor, horário. Eu só quero saber o sentido quando a corrente estiver nessa outra circunferência menor. Os dedos que vão envolver a corrente entram no ponto P ou saem do ponto P? Aí eu acho que sai. Está usando a regra da mão direita ou está tentando visualizar? Bote a mão.
Ó, lá embaixo, corrente neste sentido e os dedos no ponto P estão, ó, entrando. Ó. Então, tanto em cima quanto embaixo está entrando. Certo? Então, polegar no sentido da corrente. Neste ponto, os dedos entram. Polegar no sentido da corrente. Neste ponto, os dedos também entram. Então, qual a diferença desse para o outro? Porque esse aqui foi um entrando, outro saindo. A gente fez a diferença e achamos a resultante. Aqui, os dois estão entrando. Então, nesse caso, se ele pedisse o campo magnético resultante, se os dois estão no mesmo sentido, então o campo magnético resultante será a soma. Certo? Será a soma. Só que ele não pede aqui o campo magnético resultante, ele pede a razão entre o campo magnético produzido pelo ponto A e o campo magnético produzido pelo ponto B. Certo? Então ele diz que a espira da figura é formada por dois arcos, A de 1 cm e B de 4 cm, e dois segmentos radiais de comprimento 3 cm. Segmentos radiais são essas retas aqui, ó. É esse e esse lado que não influencia em nada. O campo magnético aí ele é nulo, certo? A espira é percorrida por uma corrente de 1,5 mA no sentido indicado. Qual é a razão? Campo magnético de A, campo magnético de B, entre os módulos dos campos magnéticos gerados pelos arcos circulares de raios A e B no ponto central P. Então, eu tenho os raios A e B de 1 e 4 centímetros, 1 e 4 centímetros, corrente 1,5 mA, ele deu comprimento 3 centímetros, corrente 1,5 miliampere. E ele quer essa razão aqui que ele chamou de Q. Campo magnético produzido pelo raio de A e pelo raio de B, certo? Então, quem é o campo magnético de uma semicircunferência? μ0 vezes I vezes o ângulo sobre 4 πr, né? 4 πr, certo? Então, nós vamos calcular. Vai terminar agora aí. Já vai terminar? Vamos sair e voltar, né? Então, vamos continuar. Campo magnético em um arco, né? É esse aqui, só que ele não quer exatamente o campo magnético, ele quer a razão entre os campos magnéticos de A e de B. Então, substituindo, o campo magnético de A, μ0 vezes I vezes φ sobre 4π, o raio de A é A, certo? E para o campo magnético B, μ0 vezes I vezes φ sobre 4π, campo magnético de B é B. Então vamos achar esta razão aqui. Vamos achar essa razão. Produto dos extremos, μ0 vezes I vezes φ vezes 4π vezes B. Então, produto dos extremos dividido pelo produto dos meios. μ0 vezes I vezes φ vezes 4π vezes A. Então,
cortamos isso tudo aqui, que são iguais, restou apenas que a razão, que ele chamou de Q, é B sobre A. Então, o nosso B vale 4, o nosso A vale 1, né? Então, B aqui é 4, A é 1. Então, a razão é igual a 4. Razão é igual a 4. Certo? Razão é igual a 4. Agora, se ele solicitasse, se ele pedisse o campo resultante onde é no centro de O, deixa eu ver, é no ponto P, como é que vocês iriam fazer? Campo magnético resultante é igual a μ0 vezes I vezes φ sobre 4π vezes A mais μ0 vezes I vezes φ sobre 4π vezes B. Por quê? Porque o campo magnético aí estão no mesmo sentido, né? Então, é soma, contrário a AD, que foi uma diferença, né? Que resultou na diferença. Então, seria μ0 I vezes φ sobre 4π 1 sobre A mais 1 sobre B. Se pedisse o campo magnético resultante no ponto P. Campo resultante no ponto P. Vamos lá para a próxima questão, ou é teoria. Vamos lá, aqui. Então, resposta aqui, ó, Q maior ou igual a 2,9. O nosso deu 4, né? Deu 4. Deixa eu dar um F5 aqui. Isso. Aqui nós temos a força magnética entre duas correntes paralelas. Nós vimos a aula passada, eu disse que ia rever, porque não tínhamos visto ainda campo magnético produzido por uma corrente, né? Então, campo magnético produzido por um fio, μ0 vezes I sobre 2π vezes D. D é a distância entre dois fios, certo? Quando eu jogo na fórmula do campo magnético do fio, que é BI vezes L, substituo esse campo magnético aqui e resulta nessa expressão. μ0 vezes o comprimento do fio, vezes a corrente de A, vezes a corrente de B, sobre 2πd. Né? Então, se a corrente nos fios tiverem mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração, certo? Se elas forem em sentidos opostos, um para esse lado, outro para o sentido contrário, a força magnética entre os fios será de repulsão, tá bom? Ok? Aqui ele deu nessa figura 5 fios longos, paralelos, no plano XY,
estão separados por uma distância de 8 centímetros. Então esse D aqui, esse D vale 8 centímetros, e tem 10 metros de comprimento o fio, e conduzem correntes iguais a de 3 amperes, todas para fora do papel. Determine na notação dos vetores unitários a força magnética a que está submetido, letra A, o fio 1, letra B, o fio 2, o fio 3, o fio 4 e o fio 5. Então, para cada fio desse, ele quer a força resultante. Cada fio gera um campo magnético sobre o outro fio, que gera uma força magnética, certo? Então, esse fio aqui A gera um campo magnético ao redor sobre o fio B, certo? Que a força magnética entre os dois fios resulta nesta expressão. Então, vamos aplicar para essa função aqui. Vamos lá, cadê essa expressão? Deixa eu cortar aqui para facilitar a visualização. Essa questão não é igual, mas o entendimento, ela se baseia na questão da D que vocês fizeram com fio no eixo Z, né? De distâncias L e 0 no eixo XY, nos eixos X e Y, certo? Então o que é que nós vamos fazer, ó? Com relação ao fio 1, ele disse que todos os campos magnéticos, todas as correntes, estão para fora do papel. Então aqui, ó, regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, não basta olhar, vocês têm que fazer aí também, polegar no sentido da corrente para fora do papel, ou seja, se aproximando do seu olho, certo? Os dedos envolvendo, isso quer dizer que o campo magnético, ó, ele está circular no sentido anti-horário, certo? Então, nós vamos ter, com relação a fio 1, certo? Então, ele vai gerar, esse aqui vai gerar um campo magnético neste sentido aqui, ó. Todos eles vão gerar um campo magnético circular, ele vai ser sempre circular, como está para fora no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, certo? Então, visualizando aí, gente, que é sentido anti-horário, aplicando regra da mão direita, polegar saindo, certo? Aí observe, ó, ele quer neste fio 1. Então, se a gente for aumentando a circunferência, a gente vai perceber que quando toca no fio 1, ó, eu vou ter um campo magnético, lembre que é tangente, campo magnético são tangente a essas linhas, então o campo magnético ele está aqui, ó, vai resultar um campo magnético tangente neste sentido, tanto para o campo 2, o campo 3, o campo 4 e o campo 5. Todos eles, se a gente for aumentar, ó, até bater aqui, vão estar todos eles o campo magnético para baixo, certo? Então eu vou ter um campo resultante sobre o fio 1, todos estão no mesmo sentido para baixo, e
então eu tenho que somar campo 2, campo 3, campo 4 e o campo magnético 5. Alguma dúvida nessa dedução aí, gente? Que isso é o mais importante dessa questão. Nenhuma. Então, o que é que nós vamos fazer? A força magnética, que é o que ele quer, sobre o fio 1. Quem é μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L sobre D. Deixa eu confirmar essa expressão aqui. 2πd. μ0, I1 e 2 vezes L sobre 2πd. E a questão, ele deu aí os valores de D, 8 centímetros. D vale 8 centímetros. Ele deu a corrente, deu comprimento 10 metros, corrente 3 amperes. Comprimento 10 metros, corrente 3 amperes, que foi mais que ele deu, não. Então, vamos lá. Quem é a força magnética sobre o fio 1? Eu tenho quem é a força magnética? O que é que altera? Altera só a distância de um para o outro, né? Porque a corrente ela é a mesma, certo? Então eu não vou nem colocar aqui corrente 1 e 2, vou deixar apenas I vezes I, já que a corrente é a mesma, certo? Vou fazer assim, ó, μ0 vezes corrente, o comprimento, todos os fios é a mesma, sobre 2π sobre D. Então, a distância deste... Deixa eu pegar essa imagem aqui novamente, para a gente visualizar melhor. Vou deixar ele aqui embaixo. A distância do fio 2 até o fio 1 é D, então 1 sobre D, mais a distância do fio 3 até o fio 1 são 2D, então 1 sobre 2D, mais a distância do fio 4 até o fio 1 são 1, 2, 3D, 1 sobre 3D, mais a distância do fio 5 até o fio 1 são 4D, 1 sobre 4D. Então a nossa força magnética vai ser 4π vezes 10 a menos 7, que é a intensidade, melhor que é a constante, né? As correntes vale 3, o comprimento 10 sobre 2π vezes 1 sobre D, 2D, 3D, 4D. Como é que a gente resolve isso aí agora? Qual é o MMC de 1, 2, 3 e 4? 2, 3 e 4 por 2 e por 3, né? 2 dá 12, né? Então aqui dá 12. 12D dividido por D aqui vai ficar 1. Desculpe, 12. 12D dividido por D dá 12. 12 dá 12. Mais
12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. E 12 dividido por 4 são 3. Certo? Então, nossa força magnética sobre o fio 1, 3 vezes 3, 9. 9, vou cortar esse π com esse π e simplificar esse 2 com esse 4, vai sobrar 2. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Vezes 10 a menos 6, já que aqui é 1, né? Menos 7 mais 1 dá menos 6. Somando isso aqui dá 25, certo? 10, 20, 10, 22, 25 sobre 12D. Dividido por 12D. D vale quanto? 18 vezes 25 vezes 10 a menos 6 sobre 12D. D vale 8 centímetros. 8 centímetros. 8 vezes 10 a menos 2 metros. Quem pode fazer essa continha aí para mim? 18 vezes 25 dividido por 12 vezes 8. Quanto é que dá? ,68. 18 vezes 25 dividido por 2, 4,68 vezes 10 elevado a menos 4, né? Aqui está menos 2, passa para cima positivo, então menos 4 newtons, certo? Então essa é a força magnética sobre o fio 1. Só sobre o fio 1, ele quer sobre o fio 2, sobre o fio 3, e sobre o fio 4 e 5. Em qual desses fios? Fio 1 a gente viu que tem um valor. Sobre o fio 2, cadê? Sobre o fio 2, fio 3, fio 4 ou fio 5, a força magnética será 0. O que é que vocês acham? Sobre qual desses fios a força magnética é 0? Observe, lembre, corrente está para fora, então polegar no sentido da corrente, né? Então o campo magnético vai ser circular, certo? Todos eles circular no sentido anti-horário, porque o polegar está saindo, vai envolver o fio aqui, certo? Observe, vamos analisar sobre o fio 3. Sobre o fio 3. Eu terei, com relação aos fios da esquerda, eles estão girando aqui, então vou ter campo magnético sobre o fio 3 para cima, com relação ao fio 1, fio 2, e com relação ao fio 4, observe, a mesma coisa, só que o fio 3 está à esquerda agora. Eu terei para baixo, certo? Então, esse aqui para cima, fio 1, fio 2 para cima, sobre o fio 3, fio 4 e fio 5 para baixo. E eles são simétricos, são equidistantes, O fio 2 com o fio 3, distância D, o fio 4 com o fio 3, distância D. Então, esse anula esse. Assim como o fio 1 com o fio 3, a distância 2D. Fio 5 com o fio 3, a distância são 2D também. Então, 5 anula 1. Então, sobre o fio 3, certo? Sobre o fio 3, a força magnética, ela é nula.
Deu para enxergar isso que eu fiz, gente? Sim ou não? Deu para enxergar? Alô, som. Sim, Bárbara falou que sim. Ok. Se tiverem com som, diga, viu? Vocês estão um pouco participativos hoje. Acho que porque passou o AD, vocês estão aí na maresia. Ou é o assunto que é chato também, né? Não. Aí o assunto quando é chato, ó, não tem jeito, a aula também é chata. Vamos. Esses prints aí que você tira, a gente pode ter acesso a esses prints aí para consulta? Quem tá falando? Da Valve. Valber. Eu não passo o PDF lá no grupo? Rapaz, Você não recebe não, é? No grupo? devo ter perdido isso aí. Pois, eu sempre posto lá no grupo. Todas as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tá lá no grupo. Certo? Vou dar uma caçada aqui. Tem lá sim. Pode olhar. Cadê? Onde foi que nós paramos? Paramos aqui. Já encontrei aqui, professor. Encontrou? Pronto. Então você me xingava sem saber que tinha esse negócio aí, tá vendo? Que coisa feia. Pra você ver, fiz AD sem isso aí. Fala sério. Não pode. Você tá dizendo, não tá antenado não. Dei mole. Deu mole. E olha que a turma aí fez muitas perguntas e eu respondi muitas questões da D aí no grupo. Inclusive aqui Aquilo ali ajudou bastante. Aquilo ali ajudou bastante. ajudou bastante, né? Pronto, que massa, que massa. Vamos agora para a lei de Ampère, para a gente finalizar. É bem rapidinho, né? A lei de Ampère equivale à lei de Gauss. O que é que dizia a lei de Gauss? A lei de Gauss, ao fluxo magnético envolvido numa carga elétrica, né? Aqui a lei de Ampère é fluxo magnético, não, fluxo elétrico. Lei de Gauss é campo elétrico. Lei de Ampère é campo magnético. Então, aqui é a corrente envolvida, né, no fluxo magnético. Então, nós vamos ter uma integral de linha, que é integral de linha é uma linha fechada, integrando toda a corrente envolvida pela amperiana. Amperiana, lembrando, é uma linha traçada, né, no problema, arbitrária, com sentido arbitrário, pode ser horário ou anti-horário. E aí a gente vai integrar essa linha fechada, por isso tem essa bolinha aí, né, um campo vezes ds, que é igual a μ0 vezes a corrente envolvida por essa linha fechada, ou seja, pela amperiana. Tá bom? A diferença lá da lei de Gauss, que aqui era campo elétrico, né? Certo? E aqui eu não era μ0, era E0 no campo elétrico, certo? Então observe, ó, apenas as correntes envolvidas pela amperiana aparecem na lei de Ampère. Então eu tenho três correntes, I1, I2 e I3. Porém a amperiana, ela envolve apenas a corrente I1 e I2. Então I3 está fora desse somatório da integral, tá bom? Então só entra no somatório I1 e I2. Mas observe que I1 tem um ponto
isso quer dizer que a corrente 1 está saindo da folha. E 2 tem um X. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem. E 2 tem um X. X quer dizer saindo. E o sentido da integração aqui é no sentido anti-horário. Então, vamos colocar os dedos envolvidos aqui no sentido da integração, como está aqui nessa figura direita, e observe que o polegar fica para cima. A corrente que estiver saindo, no caso aí 1 vai ser positiva, e a corrente que estiver contrária ao polegar, no caso I2 está entrando, vai ser negativa, certo? Então a corrente envolvida total é a corrente I1 menos a corrente I2. Por que menos a corrente I2? Porque ela está no sentido contrário ao polegar, certo? Tá dando para visualizar aí, gente, isso? Sim ou não? Sim. Certo? Então, os dedos envolvidos aí no sentido da integração. E aí o polegar vai estar para cima ou para fora, né? Como a corrente I1, certo? E contrário a ele, a corrente I2. Observe essa mesma figura, né? Então, apoie a palma da mão direita na amperiana. Amperiana é essa linha alaranjada, com os dedos apontados no sentido da integração, no sentido da seta nessas linhas. Uma corrente no sentido do polegar, estendido, recebe sinal positivo. Uma corrente no sentido oposto recebe sinal negativo, que no caso aí foi I2. Tá bom? Então, quando eu tenho a amperiana, observe a amperiana aqui, essa linha vermelha, certo? Aqui eu tenho o fio condutor, retilíneo, né? A amperiana envolvendo aqui esse fio condutor. Essa amperiana tem um raio Rzinho, certo? E eu tenho um raio também do fio condutor. Neste caso aqui ele não aparece, né? Mas tem alguns casos que ele vai aparecer. Então essa amperiana está do lado de fora do fio condutor. Qual é o campo magnético neste ponto ou em qualquer ponto por onde passa essa amperiana? Campo magnético é igual a μ0 vezes I sobre 2πr, ou seja, do lado de fora de um fio retilíneo, certo? Vocês lembram daquele Excel? Então, o campo magnético é para fora, certo? Para fora. Agora, se a amperiana estiver dentro do fio condutor, observe a fórmula como é totalmente diferente. Ó. μ0 vezes I sobre 2π, desça, por favor, 2π Rzão ao quadrado vezes Rzinho. Quem é esse Rzão? Rzão é o raio do fio. E Rzinho é o raio da amperiana, certo? Amperiana. Então lembre, Rzinho é o raio da amperiana. O raio da amperiana ele é variável. O raio do condutor, Rzão, ele é fixo. Tá bom? Certo? Então, no interior de um fio e para o exterior do fio. Campo magnético em cada uma dessas situações. Tá bom? Aqui vamos deixar essas outras questões para a próxima aula, tá bom? E vocês já estão cansados, pelo jeito, a gente finaliza na próxima aula. Tá bom, gente?
Ok? Tá bom, professor. Beleza. Um abraço. Então por hoje é Obrigada, só. Até a professor. próxima. Obrigada, professor. professor. Tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau. Tchau.